Os jornais todos e as televisões estão em cima desse panelaço. O panelaço que foi feito contra a Dilma, que foi feito também contra aqueles ditadores, né, do Egito, lá do Oriente Médio. E a gente achava que aquilo era uma primavera, a democracia ia ressurgir. E a gente viu o que foi que aconteceu. O Egito, que tinha um ditador, colocou em seu lugar um super ditador. O mesmo acontecendo com a Tunísia e outros países que foram na onda. Então, eu vou ler só essa manchete aqui para os nossos internautas tomarem conhecimento. É da Folha de São Paulo, dizendo que Bolsonaro é alvo de panelaço pelo segundo dia seguido. E é verdade. Está com cara realmente de ser uma articulação aí midiática para puxar o tapete do atual presidente. Mas eu queria falar de coisa mais relevante, que é a história, né? Eu gosto muito de recorrer à história. E eu vi num site, né, chamado do Espaço Marcel Proust, aquele famoso escritor francês, e diz o seguinte: a gripe espanhola veio, mas o mundo não se acabou. É sobre a gripe espanhola, que em 1918 e até 1920 ceifou a vida de entre 17 a 100 milhões de pessoas. Vejam bem como era letal aquela gripe. E aqui no Brasil, essa gripe, né, causou muito menos, não é? Porque o país sempre, por ter um clima tropical, é mais resistente. Mas mesmo assim foram mais de 35 mil óbitos. 35 mil pessoas morreram. E aqui Mas o Mundo não se acabou é uma cançãozinha cantada pela Carmen Miranda naquela época, um pouquinho depois, não é? É uma música de autoria do Assis Valente e foi cantada em 1938. E ela até hoje repercute, né, no cancioneiro popular. Dizia mais ou menos assim: anunciaram e garantiram que o mundo ia se acabar. Por causa disso, a minha gente lá de casa começou a rezar. Acreditei nessa conversa mole, pensei que o mundo ia se acabar. E fui tratando de me despedir. E sem demora fui tratando de aproveitar. Beijei na boca de quem não devia, peguei na mão de quem não conhecia, dancei um samba em traje de maiô, e o tal do mundo não se acabou. Vai ter barulho e vai ter confusão, porque o mundo não se acabou. Claro que aqui eu não estou querendo fazer nenhum incentivo, não é, a que as pessoas façam o que a canção está mandando, muito pelo contrário, mas só para mostrar que as coisas passam, apesar dessa tragédia toda que o mundo enfrentou. Uma gripe que se chamava espanhola, mas que na realidade tinha começado em Kansas, nos Estados Unidos, e depois foi para Nova York, lá devastando também, fazendo alguns milhões de mortos, e isso em plena Primeira Guerra Mundial, que já estava quase acabando, não é? Que ela acabou em 1918. A Primeira Guerra foi de 1914 a 1918. Só que também tem uma particularidade aí em relação ao Brasil. Essa gripe espanhola, sem querer fazer qualquer relação com o nosso presidente Bolsonaro, até porque o presidente que morreu na época não tinha nem assumido, era o presidente Rodrigues Alves, que iria assumir a presidência da República em 1920. Eu pego aqui o acervo
do jornal O Estado de São Paulo, o Estadão, não é? E diz aqui, retrata bem, na realidade reproduz a manchete daquele dia em que o presidente eleito Rodrigo Alves morreu. Diz aqui, gripe espanhola matou o presidente eleito Rodrigues Alves em 1919. Partido político do Partido Republicano Paulista não conseguiu assumir seu segundo mandato. Ele já tinha sido presidente no início do século, né? A morte do senhor Rodrigues Alves, manifestações de pesar, era a forma como o Estadão dava, né, as notícias. Era um relato sem lead, sem manchete praticamente. Então dizia o seguinte na matéria, isso a matéria se reportando ao fato, né? A epidemia de gripe espanhola, que fez milhões de vítimas no início do século XX, também afetou a política brasileira. Eleito para a presidência em 1918, Rodrigues Alves adoeceu e morreu em janeiro de 1919 sem conseguir tomar posse de seu segundo mandato. O político do Partido Republicano Paulista já havia governado o país de 1902 a 1906 e sucederia ao presidente Venceslau Braz. Com sua morte, o vice Delfim Moreira assumiu a presidência. O vice aí sempre assumindo, né? Uma nova eleição foi convocada em 13 de abril. Epitácio Pessoa, do Partido Republicano Mineiro, foi o vencedor do pleito e assume a presidência em julho do mesmo ano. Isto é um dado histórico, mas é para também lembrar aqueles, principalmente aquele pessoal muito afoito que acha que o mundo vai acabar. Não vai acabar. O mundo vai continuar tal como está. Agora que realmente é uma pancada, a gente pode sentir. Eu, por exemplo, que tenho 72 anos, sou obrigado a aguardar, aguardar. Eu não digo uma quarentena porque, felizmente, ou aparentemente, eu não tenho apresentado nenhum sintoma. Tanto é que eu às vezes pego a bicicleta e dou uma volta por aí. E eu hoje resolvi ir a pé. E fui à minha quadra aqui perto, na 310 Sul, em Brasília, onde eu moro. E lá eu vi a tristeza dos negócios, de como estão os negócios. Olha, eu passei mais ou menos toda a rua. Devia ter o quê? Umas 30 lojas praticamente abandonadas. Só tinham lá os funcionários. E depois eu fui tomar um café, a mocinha até se assustou, onde eu sempre tomo um cafezinho com uma água mineral. E a moça perguntou se eu queria mais alguma coisa. Eu digo, não, eu queria só que a água fosse uma água não gelada, uma água natural, como a gente fala. E ela ficou meio assim desconfiada. Aí eu fui logo falando para ela disse, não, porque isso aqui é perigoso para gripe, né? E ela achou que eu tivesse gripado e até me desejou que eu superasse logo essa gripe. Eu digo, não estou gripado, eu estou querendo evitar a gripe. E ela riu, claro. E aí, pois é, só tinha eu de cliente. Já imaginaram, né? O que representa isso para o comércio? Está lá, geralmente tem 3 ou 4 funcionários, que era um café pequeno, né? Podia até ter mais, tem o cozinheiro que faz o bolo, que faz o pão, que é um pouco de padaria também. E isso tudo, como é que vai, se a crise não atingiu de cheio ainda a cidade de Brasília, ela parece que aos poucos está atingindo. Agora, o dado importante aí, e até muito particular, é que ao lado desse café, 2 lojas depois, havia uma loja com gente dentro, e gente interessada em ver aqueles produtos. E eu fui ver que produto era aquele, né? Porque era uma raridade. O produto era a bicicleta, justamente. As pessoas estão comprando bicicleta
porque ficar em casa também não é aconselhável. O ar de dentro de casa, ele às vezes é viciado, principalmente se você tem parentes dentro de casa, ainda que não esteja contaminado nem infectado. Então eu fiquei até alegre, porque as pessoas estão atrás, as que podem, naturalmente, muita gente não pode, estão atrás da bicicleta para ter o que fazer, ganhar as ruas, né, da cidade, porque, inclusive, aspirar um ar puro,